o debate é este. Vamos ao debate esta noite aqui no Prime Time. Estão connosco os comentadores da CNN, Paulo Rangel, também Adalberto Campos Fernandes, e esta noite junta-se também a Pedro Pinto do Chega e ainda Carlos Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal. Sejam bem-vindos os quatro. Muito boa noite. Foi porque o que é que ele disse? Pedro Pinto, comecemos por si para saber se já pode de facto revelar para o quê? que Para a a entrevista? pessoa que o Chega vai indicar à qual chegou a acordo com o PSD Muito bem. para a vice-presidência da Assembleia da República é posso de facto fazer? Diogo Pacheco Amorim. Olá, Ana, boa noite a todos os colegas do painel. Bom, não vou pois, revelar ainda mano, isso. que remédio tenho É uma eu. expectativa que será revelada amanhã. Foi esse mesmo, durante a claro. manhã. Temos tempo ainda, ao fim e ao cabo. Diogo Pacheco de Amorim é um dos nomes que está em cima da mesa. Recordo que Diogo Pacheco de Amorim foi o primeiro, candidato a vice-presidente que foi chumbado na anterior legislatura. Depois seguiram-se Jorge Galveias, o professor Gabriel Mitar Ribeiro, Rui Paulo Sousa. Portanto, uma série de deputados que continuam a ser deputados e continuam a ser nomes que poderão ser escolhidos para essa vice-presidência. O que é que está a levar a essa indecisão do Chega em escolher o vice-presidente? Eu acho que tudo o que nós temos feito no nosso partido político, e particularmente pelo Presidente André Ventura, tem sido bem ponderado. E está a ponderar, está certamente na cabeça dele, já terá feito essa escolha, não a quis divulgar ainda. Mas por algum motivo ainda hoje tivemos uma reunião com os deputados da anterior legislatura e falámos sobre isso. Não há motivos concretos, não há motivos para Aqueles não 12. dizer quem é que será. Os 12 Mas comandantes. a decisão dele e será revelada amanhã de manhã. Portanto, já faltam poucas horas também para isso. No entanto, Paulo Rangel, o que André Ventura revelou foi o nome que o PSD indica para a presidência da Assembleia da República, Aguiar Branco. Não. Já tinha sido lá. Eu peço desculpa, mas que eu saiba, esse nome já era conhecido, não estava oficialmente confirmado, mas há bastante tempo, não é? Sim. Portanto, Pois, mas uma oficialização que não saiu da boca de Luís Montenegro. Pois não, mas porque, como sabe, o presidente do PSD, talvez tenham dado conta disso, está num grande recato e vai continuar a estar. Portanto, não é? Com certeza que amanhã estará no Parlamento a assumir o seu mandato, mas deixe-me dizer o que é importante, é que eu acho que lá. A Assembleia da República vai ganhar muito em ter um presidente como José Pedro Aguiar Branco. Eu acho que é uma pessoa que tem um sentido de Estado e da dignidade institucional, tem uma carreira proba e tem uma visão do que é o interesse Carlos nacional Guimarães Pinto não me e do que é parece o convencido. Parlamento, que vai beneficiar muito o Parlamento, especialmente em contraposição com o último presidente, que, sendo um político que eu conheço há muitos anos, porque fui líder parlamentar, comandante da administração dos parlamentares, muito inteligente e muito culto, sinceramente acho que não esteve à altura do cargo, como não esteve Ferro Rodrigues. Ao contrário do que era a tradição do PS, com Almeida Santos e com Jaime Gama, tinha presidentes da Assembleia da República que marcaram precedentes. E, portanto, precisamos de virar essa página. E não esteve à altura porquê? Por causa da relação que manteve com o Chega, da cerca sanitária? Foi exatamente porquê? Penso que aí houve alguns incidentes em que ele também não esteve bem, mas a questão não é essa. É que tinha uma visão muito sectária da sua função. E especialmente em maioria absoluta devia ter muito menos. Eu recordo que quer o Presidente Jaime Gama, quer, por exemplo, o Presidente Monte Amaral, que tinham maiorias absolutas, no caso de coligação, no caso de um só partido, o PS, até tinham um papel altamente incentivador dos partidos da oposição. Portanto, faziam questão, num certo sentido, eram mais bem amados pelas oposições do que pelas maiorias que os elegeram. Porquê? Porque tinham essa noção da representatividade. E como Boa explicação. Augusto Santos Silva, que é um político distinto, a vários títulos, e eu não estou nada de acordo com a ideia de que agora... ele escolheu aquele círculo, sabia que o círculo tinha muitos riscos, portanto, ele se quisesse ser eleito tinha escolhido outro e com certeza que ninguém o ia impedir de concorrer noutro. Portanto, também houve para aí umas narrativas um bocado amarfanhantes que, sinceramente, não acho que fazem sentido. Agora, uma análise objetiva faz sentido e que foi um mau Presidente da Assembleia da República e isso vai ficar no seu currículo. Isso sim é que vai manchar o seu currículo. Adalberto Campos Fernandes, será melhor a presidência da Assembleia da República agora com Aguiar Branco? Boa noite. Então eu creio que o Paulo Rangel está a ser injusto. Eu já se estava à espera disso, a lusofonia. Evidentemente os erros que possa ter cometido. Enfim, um homem muitas vezes é como sempre dizia o Garcia Ortega, que é as suas circunstâncias, as circunstâncias em que vive e naturalmente que o Augusto Santos Silva encontrou um ambiente parlamentar diferente.
O ambiente parlamentar, diga-se o que se possa dizer, goste ou não se goste, modificou-se muito com a chegada ao Parlamento, nomeadamente do Chega, e de um ambiente de maior crispação e de maior, digamos, irritabilidade política e até de alguma provocação. É verdade. Poder-se-á dizer que eles Pedro, não podes negar isto, Pedro. certo ou um caminho errado, podia ter feito a gestão dessa dificuldade de uma outra forma, admito que sim. Mas nós não podemos, por aspectos de natureza comportamental que têm que ver com realidades concretas, desvalorizar as pessoas por aquilo que elas são ao longo de uma carreira pública e política de muitos anos, e aliás o Paulo Rangel disse isso. Portanto, eu creio Mas olha que não era por causa do Chega. Eu estou a dizer que é uma agenda sectária do PS. E isso não é próprio do Presidente da Assembleia. Aliás, Ferro Rodrigues foi igual. Eu sei que hoje em dia não se pode dizer isso, mas eu digo sem nenhum problema. Esses dois presidentes não estão na tradição dos anteriores presidentes. E eu gostava que se voltasse a essa tradição. Sim, não, e fez uma coisa pior. Só para dizer uma coisa. Fez uma coisa pior, Augusto Santos Silva, que foi não ser um presidente isento. Nós, aquilo que pedimos à segunda figura do Estado, que é Presidente da Assembleia da República, é isenção. Nós não queremos que o Chega seja beneficiado ou seja prejudicado. Agora, não foi isento. Esta é que é a grande verdade. Repare, não está em causa nós não podermos criticar, e eu falo-lei, determinado tipo de postura, de observação, de atitude, isso, enfim, quem está Mas eu não estava a sentar-me nisso. Quem está no espaço público está naturalmente submetido a isso, e não é por ser alinhado com as nossas preferências partidárias ou políticas que nós deixamos de ter essa capacidade de analisar. O que é facto é que os momentos parlamentares e o contexto parlamentar de que o Paulo Rangel falava nos tempos de Jaime Gama e de Almeida Santos eram profundamente diferentes. Nós tínhamos uma composição da Assembleia da República que deixa algumas saudades relativamente ao tempo presente, pela qualidade dos parlamentares. O Pedro Pinto abriu a boca para dizer uma frase. E, portanto, isso não justifica. Eu até acho que o próprio Pedro Pinto respeita mais estas duas pessoas que aqui estão sentadas à frente dele do que propriamente as pessoas que debateram com ele nos outros debates. Eu acho que ele aqui tem mais respeito por estas duas pessoas. Portanto, deixa ver, são duas figuras de renome, tanto do PS como do PSD. Digamos, a atribuir a Augusto Santos Silva também não servirá Vamos para ver agora a postura dele aqui fazer neste... de Augusto Santos Silva o diabo ou de facto diabolizar mas ninguém fez o diabo. Dito isto, eu gostaria muito, e de certeza que amanhã o Parlamento, que amanhã vai iniciar funções, tem uma oportunidade de o fazer, que nós repristinássemos um pouco o ambiente parlamentar saudável, que é do combate político, da divergência, do confronto, mas dentro de limites que são os limites da urbanidade democrática, do respeito pelo outro, e acho que, aliás, hoje acontece algo de importante. Isso quer dizer que isso o PS não vai votar acontecer, a favor destes nomes? Isso acontece independentemente dos votos amanhã. O voto, como sabe, é secreto. E é personalizado, independentemente do que possa acontecer amanhã. Eu acho que é natural que a maior parte dos deputados do Partido Socialista tenham uma opção diferente daquela que foi apresentada pelo PSD. Antevejo isso do ponto de vista da apreciação política. É perfeitamente normal. O que eu acho normal hoje, o que eu acho positivo hoje ao Paulo... Não acha normal, Paulo Rangel? Porquê? Porque acha que é um nome unânime? Porque acho que, repare, há uma tradição de votar no candidato que o maior partido apresenta, desde que ele seja um Paulo, candidato mas deixe-me só concluir o meu raciocínio para lhe dizer, eu se estivesse no Parlamento e fosse parlamentar, eu acredito que eu votava... Eu não tenho dúvidas sobre isso. Agora, a questão é esta. O que acontece hoje de positivo é que o líder do Chega, num aparente exercício de grande tranquilidade democrática e não evidenciando nenhum acordo por baixo da mesa, manifestou um entendimento democrático para apoiar a proposta apresentada amanhã pelo PSD e pela AD. Sim. E a AD, naturalmente, também num quadro democrático, dispôs-se a contribuir para a eleição do vice-presidente do Chega. Foi um erro, do meu ponto de vista, o que se passou no tempo anterior, quando o Chega viu vetada a possibilidade de ter vice-presidente da Assembleia da República, porque a democracia não é isto. A democracia não é... Pronto, isto eu concordo aqui e acho que realmente foi mesmo um erro, porque a única coisa que isso faz é potenciar a revolta do Chega. Aliás, eu acho que o Chega projetou essa revolta no Augusto Santos Silva em muitas instâncias, por não ter elegido um vice-presidente da Assembleia da República. Acho que realmente é aí que se perde, as coisas perdem-se aí, porque esse cordão sanitário que aconteceu na última legislatura, em alguns momentos, houve muitos momentos de grunhice. Eu concordo em absoluto e acho que eles fazem muito barulho e muitas vezes barulho desnecessário no Parlamento, coisas que não lembram ao diabo e que parecem putos de escola, ok? Eu tenho essa opinião e assistimos aqui muito desses momentos. No entanto, acho que ter feito isso, ter impedido o Chega de eleger um vice-presidente, na altura foi errado. Acho que sim. Algo de que nós gostamos menos ou mais é aquilo que é a expressão da vontade popular, mesmo que essa vontade popular venha, em algumas circunstâncias, contra aquilo que é o nosso desejo. Carlos Guimarães Pinto,
Este acordo PSD chega a Como é Iniciativa que é, Zé? Liberal para a escolha de alguns dos principais nomes para a Assembleia da República é o princípio de que podem ser vários acordos na Assembleia? Parece-me que há aí, antes de mais, muito boa noite, parece-me que há aí um equívoco. Não houve qualquer acordo com a Iniciativa Liberal. Portanto, eu sou deputado, não há nenhum acordo. A posição do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal é que as escolhas que serão feitas amanhã serão feitas por voto secreto, individual, e cada deputado irá escolher livremente se vota ou não a favor do Presidente. Bem, o Carlos está em todas, ultimamente. E essa será uma escolha individual. Ou seja, a de cada Iniciativa deputado, Liberal, os e deputados por isso poderão votar contra um vice-presidente do Chega. poderão votar como bem entenderem o Presidente. Eu já vos disse, o Carlos é gago, tem uma ligeira gaguez. No entanto, é um deputado extremamente competente e um gajo muito inteligente, ok? Portanto, epá, as pessoas... Eu sinto que existe um respeito pelo Carlos nesse sentido e as pessoas não falam sobre isso, e ainda bem, porque realmente as coisas que ele diz são acertadas, a maior parte das vezes. 4 vice-presidentes, porque há um motivo pelo qual estas votações são secretas, que é, depende da consciência individual de cada um, e cada deputado da Iniciativa Liberal, como deve ser, irá decidir em quem é que vota. Mas parece-lhe que qual será o desfecho? Que será desta que o Chega tem ou não um vice-presidente da Assembleia da República? Se houver 116 deputados que, em consciência e com o seu Não voto estou a falar de secreto, votem matemática. a favor... Nem de assim será. probabilidade estatística. O O que é que seria útil neste caso para a legislatura, no seu entender? Eu só conheço aquele que será a minha opção e não o vou dizer para não condicionar os meus colegas. Portanto, esperemos até... O voto é secreto, o voto não é por bancada, ao contrário de todos os outros votos que se fazem na Assembleia da República. Este não é por bancada, é voto em urna. Sim, mas faz uma avaliação acerca da utilidade. Já sabemos que vai votar ao lado do Bloco de Esquerda. Que deve ter para a democracia. Não tem Pedro, já começas outra vez que é parvoíce, meu. Estamos aí numa discussão tão... Para quê, pá? Eu não percebo qual é que é aqui. Sobre isso? Como disse, ou não quer isto é manifestar? um voto de consciência e secreto. E assim será tratado por nós. Eu queria só... É que é preciso ver aqui o seguinte. Aqui não é uma matéria de acordo ou desacordo. A Constituição, claro, diz, no artigo 175, que há 4 vice-presidentes propostos pelos 4 grupos parlamentares de maior expressão. E isto não significa... Mas porquê é que há uma eleição e até por voto secreto? Porque não é para tirar a esse grupo parlamentar o direito de indicar um vice-presidente. É porque ele pode apresentar uma personalidade que não tem idoneidade para o cargo. Exatamente. Isso pode acontecer. Exatamente. E, portanto, é por isso. Agora, aquilo que é natural é porque às vezes as pessoas dizem assim, não, aqui... Não, a própria Constituição é que diz. É a Constituição que diz. Para quê? Para não haver uma maioria absoluta que chega lá e elege os 4. Exatamente. Certo. Compreende? Portanto, a partir do momento em que se diz que é os 4 maiores grupos parlamentares, se os partidos dizem que respeitam a Constituição, em princípio, devem aceitar, não devem vetar nenhum grupo parlamentar. Podem, isso sim, vetar um nome que esse grupo parlamentar apresenta, porque consideram que é uma pessoa que manifestamente não tem o perfil para o cargo. Até pode ser um excelente deputado e não ter perfil nenhum para presidir uma sessão ou para... Porque isso pode acontecer a um vice-presidente da Assembleia ter de substituir o Presidente da República. Imagino que acontece algo ao Presidente e ao Presidente... Zumarman, não digas disparates, mano. Cala-te um bocado. Da Assembleia e ao Presidente Não estás a fazer sentido nenhum. Simultaneamente. O automática não tem nem tinha nada a ver com a dor. Ser chamado o primeiro vice-presidente ou outro a assumir essa função. Isso não é impossível. Portanto, é um cargo de alta sensibilidade. Por isso eu percebo que... Eu não percebo. Então para que é que existe uma votação? Se isto está tão instrumentalizado e se já é uma coisa que a Constituição prevê, para que é que existe uma votação então? É só cada partido indigitar um nome e depois vota-se em concordância. Para que é que existe uma votação secreta se não é para eleger as pessoas democraticamente? É parvo. Constituição, depois... Quem está encarregue de escolher a pessoa é o partido, não é a Assembleia em conjunto. Tem a cautela de... O partido é que nomeia a pessoa que quer que vá pertencer à vice-presidência. Não percebo porque é que existe então uma votação. Agora vamos a uma votação para ver se a pessoa que cada um deles indicou... Este é que é um modelo constitucional. Ainda nem sequer conhecemos os nomes, quer dizer, ainda nem sequer sabemos quem são os nomes. Exatamente. Mas o Carlos Guimarães Pinto, há 2 anos, contestou um vice-presidente do Chega. Contestei. Aprovou um vice-presidente do Chega. Há 2 anos houve uma posição do meu partido que
quanto a mim, errada de assumirmos coletivamente e de forma pública o voto que iríamos ter. Desta vez, sendo uma votação secreta, haverá uma resposta individual e secreta, como ela tem de ser, que dependerá dos nomes e cada um irá escolher. Que é assim que tem de ser. Há aqui uma coisa que é para as pessoas lá em casa perceberem o que é que se vai passar amanhã. O que se vai passar amanhã é repor a normalidade democrática. Porque sempre foi assim. Desde que há democracia, sempre se elegeu os vice-presidentes das 4 maiores forças políticas. Pá, mas Pedro, isso só porque sempre foi assim não quer dizer que tenha que ser sempre assim. É importante destacar. Embora eu concorde que, acho que neste caso, o que aconteceu ano passado, ou há 2 anos, foi parvo. Portanto, houve aqui, há 2 anos atrás, um erro, uma linha vermelha, um traçado de uma linha vermelha pelo Partido Socialista, depois também por alguns deputados do PSD e, pelos vistos, até por alguns da Iniciativa Liberal, porque já se percebeu também que até o Carlos Guimarães Pinto está com alguma dúvida se irá votar amanhã ou não o vice-presidente do Chega. Olha, nós temos uma diferença. Não tenho qualquer dúvida. Nós temos grandes diferenças. Posso garantir Felizmente entre o Chega e a Iniciativa Liberal existem grandes diferenças. Olha, nós vamos votar a favor do candidato da Iniciativa Liberal. Está a ver a diferença? É que nós gostamos de democracia, nós gostamos de repor a normalidade democrática. Eu posso garantir que não tenho qualquer dúvida. Esta é que é a diferença. Eu posso garantir que não tenho qualquer dúvida. A única diferença entre nós é que nós respeitamos o que a diferença é que vocês ficaram nos 8 deputados e nós passámos para 50. Essa foi a diferença. Estamos a dizer se votamos ou não num candidato. Isto é conversa de futebol. Qual é o candidato? Não se sabe. Parece que estou a ver uma conversa entre o Pina e o Pedro Guerra. Isto é conversa de futebol. Ou seja, estão a falar sobre uma questão. E o Pedro Pinto vira-se e diz: a única diferença é que nós passámos de 12 para 50 e vocês mantêm-se com 8. Mano, o que é que isso tem a ver com a conversa que estamos a ter aqui? Qual é que vai ser o candidato? Desafio ou desafio? Diga-nos quem é que vai ser o candidato do Chega. Diga-nos quem é que vai ser o candidato do Chega. 4 candidatos. Mas qual é? Não sabe dizer. Querem obrigá-los a dizer o voto, mas não sabem mas não apresentam um candidato antes. Olha, porra. Então o Carlos Reis votou contra. Então diga que é. Diga que é que vai ser o candidato do Chega. Só para desempatar esta tensão. Os votos aí também contam para pouco também. Já dou novamente a palavra. Eu queria dizer o seguinte, e pegando naquilo que o Paulo Rangel disse e até evocando os preceitos constitucionais e aquilo que é a natureza do voto nesta circunstância. Amanhã o que os portugueses vão ficar a conhecer é quem é, na leitura de cada partido ou de cada força política, a personalidade ou a pessoa que eles entendem que está a melhores condições para representar o Estado ao mais alto nível e, como foi dito, na necessidade eventual de até substituir o Presidente da República. E, portanto, isso é importante para os portugueses perceberem e será importante para a decisão do voto individual em voto secreto. É possível. Porque cada um pode acontecer que deputados do Partido Socialista possam votar no Zé Pedro Aguiar Branco com a maior das facilidades, porque entendam que é uma personalidade. Isso é um voto livre, secreto. É um voto livre, secreto e individual. Agora, a pergunta é esta. Quem é que o Chega vai apresentar amanhã para candidato a começarmos o nosso debate, mas Pois. não quis vai apresentar? Nós já anunciamos quem é que íamos apresentar. É claro, anunciamos já há dias, portanto é normal que quem vai votar já tenha uma ideia de se vota a favor ou não. Os que ainda não apresentaram, nós não podemos dizer se vamos votar a favor ou não. Qualquer um que apresentasse a Iniciativa Liberal, nós votaríamos a favor. Apresentem, digam o candidato. Carlos, tenha lá calma. Então digam, mas digam simplesmente quem é o candidato. Basta haver 2 partidos políticos. Estamos a falar de um voto basta haver 2 partidos políticos estarem de acordo, que é o PSD e o Chega, e os candidatos são todos aprovados. Não, mas essa é que é a grande verdade. Não, é verdade. Então, se os votos do PSD se juntarem com os do Chega... Mas se era preciso que toda a gente votasse nas mesmas pessoas, Pedro, e não me parece que é isso que vai acontecer aqui. Sendo que é uma votação secreta e individual. Os candidatos são todos aprovados, não há nenhum que não seja aprovado. Pelos vistos, já há um acordo entre PSD e Chega, não conta para nada. Já havendo um acordo entre PSD e Chega, está fechado. Desculpe, mas houve ou não? Não houve acordo nenhum, desculpe. Pronto, não houve. Não, eu não conta. Não conta, está fora da equação. Eu posso dizer, eu queria só dizer o seguinte, eu não autorizo, lá que use esse tipo de retórica, com o Chega está muito bem, connosco é que não vai usar. Portanto, respeito imenso a iniciativa liberal, mas não vai... a introdução que foi feita. Não, desculpe. A introdução que foi feita foi que havia um acordo entre PSD e Chega. Não, desculpe. Não, Paulo, é verdade. Quer dizer, quem disse isso, quem lançou as achas para a fogueira aí foi o Pedro Pinto, que disse que bastava o PSD e o Chega votarem todos nas mesmas pessoas, que de repente eles elegiam os candidatos e estava a andar, e não era preciso a Iniciativa Liberal nem o PS para nada. Foi ele que disse isso, Paulo. Agora está a tirar as culpas para cima do Carlos.
O Carlos tirou as ilações Aliás, que o devia próprio tirar André com Ventura essa disse que havia um acordo afirmação. já se fez. Mas pronto, mas o meu amigo acredita no André Ventura piamente quando lhe interessa. E das Você outras diz que vezes, não houve. Mas não houve então. Desculpe, eu estive aqui. Não, eu não estou aqui. Nem estou a responder a nenhum questionário seu. Pronto, então afinal. Houve ou não houve, ó Paulo? Eu só estou a perguntar se houve ou não. Eu estou a adorar o gajo do PS, está-se a rir, porque isto é uma javardice de caralho. Não estou no Parlamento. Anda um bocado perdido, Carlos. Reparem, está um elemento da esquerda e 3 da direita num debate. O da esquerda está calado, ninguém fala com ele. Os 3 da direita estão todos pegados uns com os outros. Fantástico. Esses pequenos truques, mas aqui comigo não funciona. Aquilo que eu expliquei aqui é que há uma razão constitucional para ser assim. E o PSD respeita a Constituição. Pronto, está Como, bem. aliás, respeitou em setembro de 2022. Obviamente. Então não houve acordo. Pronto, agora, o que eu estou a dizer é... Estou a adorar o Carlos a picar. E estava aqui, O acordo. e infelizmente eu ia-lhe dar razão, mas como me quis invetivar, evidentemente que eu não pude dizer, é que, por mais que os partidos digam que vão aprovar, porque a eleição é secreta, só depois do voto é que nós sabemos. É evidente, era isso que eu estava aqui a dizer. Certo? Mas não me deixou acabar. Por isso é que eu estava a dizer que aqui não basta um partido dizer, porque pode acontecer que Não parece, líder da quer. leitura diga ao Chega que votem a favor e eles cheguem lá e não votem. Claro. Pode acontecer. Não era a primeira vez que acontecia uma No surpresa. caso do Chega é improvável, mas Eu até lhe vou dar um exemplo para o PSD. O doutor Passos Que é bom Coelho, sinal, estamos bem alinhados. com É que nós sabemos ali o que é que estamos a fazer. Deixe-me só dizer, com maioria absoluta, em 2011, do PSD-CDS, o doutor Passos Coelho propôs o nome de Fernando Nobre para apresentar a Assembleia da República e ele chumbou. É verdade. foi o próprio PSD que chumbou. E foi exatamente. o PSD e o CDS. É um voto Pronto. individual não e só. secreto. Era o que eu estava a Porquê? dizer. Porque até tinha uma razão de ser, independentemente da figura em causa, que a razão é que ele nunca tinha sido deputado. E é difícil que possa ser Presidente da Assembleia da República uma pessoa que não tinha nenhuma experiência parlamentar anterior e que vinha de fora. Isso, para um Parlamento, é uma coisa que... E os parlamentares não seguiram a indicação do seu líder, e olha que era um líder carismático e muito respeitado, como aliás se viu antes e depois disso, mas nesse caso não respeitaram. Porquê? Porque entenderam que o perfil que estava em causa não era o perfil adequado para aquele cargo. Paulo Rangel conhece, vai ser o candidato do Chega para a Não faço vice-presidente ideia da quem Assembleia seja, não da faço ideia República. quem seja, estou até curioso, mas eu percebo, sabe que o Chega faz estes romances. Porquê que ela pergunta isto ao Paulo Rangel em vez de perguntar ao Pedro Pinto? O Pedro Pinto sabe de certeza absoluta quem é e não está a querer dizer. Qual é É preciso apertar com eles para ver se eles dizem. o romance? A única forma de ser hoje o nosso tema, e aqui os meus amigos caíram todos nessa esparrela, mas eu não caí, como lhe digo que tenho alguma experiência parlamentar, não dizem quem é. E ficamos toda a noite a discutir quem é que vai Alguém há de ser, alguém há de ser. Já não põe a hipótese deles próprios ainda não têm decidido quem é. Se calhar ainda não. É que pode acontecer isso, é que também o Paulo Mas, Rangel Alberto, dá desculpe. de facto O André Ventura ainda não disse aos outros deputados quem é que vai ser. O Adalberto. Está muito nervoso. Mas eu até- Fica sempre nervoso com o Chega, eu percebo isso. Eu até admito. Eu percebo, quem não passa dos 8 Eu admito é que normal. É pá, para caraças, esta conversa parece que é o Sporting com o Benfica, pá. Que irritante, porque isto é conversa de quem não ganha há 20 anos o campeonato. É pá, estão sempre com estas coisas. Pá, para quê? Estás a ver? O que é que isto adianta à conversa? O gajo ri-se a ver isto, mas é que. Para quê? Tenham escolhido, mas que não tenham escolhido de propósito, Sim. para manter o suspense. Portanto, o meu argumento vale em qualquer uma das circunstâncias. é só isso que eu queria dizer. Deixa-nos também olhar Agora, o que eu digo é o para... seguinte, respeitemos a Constituição. Esse é que é o ponto. E a não tradição digamos democrática. que- O ponto é Já esse. nos não disse, Paulo digamos Rangel. à partida O ponto é esse. que um grupo parlamentar que está entre os 4 Mano, primeiros e tal e não qual, tem direito Pedro. a fazer uma proposta. Isso é que eu acho que nós não podemos dizer. E é isso e nesse é ponto essa a parece-nos que posição estão, do PSD. mais ou menos Isto não tem todos nada a ver com acordos ou desacordos, não tem nada de a ver acordo com isso. em relação a esse tema. Carlos Miguel Guimarães Helena. Pinto, em relação a outro Estamos de tema, acordo. já aqui nos disse que o Vamos Chega avançar, provavelmente Pedro. não tinha chegado a uma decisão sobre quem seria o vice-presidente da Assembleia da República, e a Iniciativa Liberal já decidiu o que vai fazer em relação a uma eventual entrada num governo da AD? A Iniciativa Liberal tomou essa Não contam para decisão nada também aí. durante É pá, que chato, mano. É com caraças, pá. Aí é bem, pá. Olha, é difícil assistir a debates com o Pedro Pinto presente, meu. É muito complicado. Pá, caramba, homem. Para, abstém-te de fazer um comentário, um reparo de 5 em 5 segundos. O homem tem que comentar tudo. É pá, caraças, pá, com as interjeições. Está sempre a fazer isto. É bem a irritante. Iniciativa Liberal tomou essa Não contam para nada decisão também aí. Que é isto, pá? É pá, isto não é de uma pessoa ficar... É do género, bro, então... da campanha. Deixa os outros Nós- falar, pá. Demonstramos disponibilidade para fazer parte do governo, apresentamos as nossas condições que são perfeitamente fazíveis, portanto, a iniciativa
Liberal só não estará no governo se legitimamente o PSD não quiser. Bom, De forma muito clara. Agora, duas coisas não vão acontecer se a Iniciativa Liberal não estiver no governo. A primeira é que não andaremos todos os dias nas televisões a implorar para que nos incluam no governo. A segunda é que rejeitaremos de aprovar um bom orçamento de Estado. É interessante ver a dança de retórica aqui, porque ainda há cerca de uns meses o Chega tinha apenas 12 deputados e nessa altura eu nunca ouvi o Pedro Pinto dizer que eles não contavam para nada. Antes, pelo contrário, diziam que eram escolhidos por Deus, força política, os maiores, a terceira força política no Parlamento, gigantescos, contra PS, PSD, a oposição. Agora, a Iniciativa Liberal tem 8, não conta para nada. Vocês não contam para nada. Vocês não contam para nada. Pronto, agora já é um... apresente se não estivermos no governo. Porque um político que seja patriota coloca os interesses do país à frente dos seus próprios interesses e dos interesses do seu partido. Portanto, se a Iniciativa Liberal não estiver no governo, ainda assim poderá aprovar orçamentos do PSD que sejam bons orçamentos. Não condicionamos qualquer aprovação de algo que o PSD apresente a estarmos num governo com o PSD. De todo. Não, isso não acontecerá. Eu tenho que dizer uma coisa. Aquilo que nós estamos aqui a dizer é: estamos disponíveis, estamos perfeitamente disponíveis. Pedro Pinto, por temos favor. um conjunto de condições que foram apresentadas durante a campanha. O PSD pode legitimamente não querer que a Iniciativa Liberal esteja lá. O PSD e o CDS podem legitimamente Não foi o gajo querer. do PCP, é o por ser mais velho. Eu vi isso há bocado. Na Assembleia da República. O que não faremos, de certeza, é andar todos os dias nas televisões a pedir para que nos incluam e o que não faremos também é dizer nós iremos rejeitar orçamentos... Mas o Chega conta para construir governo? Não, pois não. Então qual é a observação aqui? Eles também não contam. O que é que interessa aqui estar a apontar isso sequer? Se o PSD disse que não vai fazer acordos com o Chega, qual é aqui a giga-joga? Não conta. Estão sempre a dizer, não conta. Eles não querem. Conta para quê? Não há governo sem o Chega. Sim, mas e então? Também não há governo sem o PS. O que é que interessa isso? Qual é a diferença? É uma minoria relativa. Já toda a gente chegou a essa conclusão. Só vocês é que continuam a batalhar na mesma conversa. Vocês são... não nos incluírem. Pronto, então é isso que estamos a falar. Não há governo sem os outros partidos todos. O que é que interessa isso? O que é que interessa quem é que conta ou quem é que não conta? Pá, meus amigos, isso não interessa rigorosamente nada, man. Foram eleitos deputados. É pá, respeitem a legislatura. Se o PSD ganhou e se aceita que vão governar em minutos... Pois, eles gastam cá mesmo para me fazer distrair, literalmente. Portanto, eu vou-lhes dar mute e pronto, está feito. E assim, escuso de aturar. Eles ficam aí a falar na mesma e eu dou-lhes mute. Não deixe, Sandro. Deixa-os conversar, deixa-os irritarem-se convosco, que eu não vejo. Eu já lhes dei mute no registro terem chato. Não contam. Não. O PSD, o CDS e Não é o IEL preciso, têm não é preciso. 88 deputados. Eu dou-lhes só mute aqui. 88 deputados. A esquerda tem mais deputados que vocês todos juntos. Portanto, vocês não contam para nada. É pá, desculpa, eu peço desculpa aos eleitores da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal não conta. Podem dizer, que estão a pensar em entrar ou não no governo, isso até é quase que anedótico. Depois dizer, não, nós vamos aprovar ou chumbar o orçamento. Isso não conta para nada. Eu vou-vos dizer uma coisa. Se algum deputado tivesse este discurso na legislatura anterior em relação ao Chega, e se começassem a dizer que o Chega não conta para nada, e vocês iam ter imediatamente, na hora a seguir, um choradinho, um comunicado, um André Ventura a vir a público dizer é uma vergonha aquilo que fazem com os 400 mil votos dos portugueses, não sei quê, falta de humildade, não sei o que mais, porque não conseguem, estão a descartar os votos de 400 mil portugueses, mas como é o Chega a dizer isto, já não há problema nenhum. Estão a perceber? Não há problema absolutamente nenhum. Ou seja, é na boa. Que as eleições não contam, não contam. Para eles não contam nada. Ou seja, só contam eles. Mas é que isto já se percebeu. Que é genuinamente esta a posição do Chega. O Chega acha genuinamente que só eles é que contam para tudo. Aliás, percebe-se até da forma como eles falam sobre 1 milhão de pessoas que votou neles e descartam os outros 5 que votaram nos outros partidos todos.
Para eles, o 1 milhão está correto e acima de qualquer crítica. Os outros gajos todos, os outros 5 milhões que votaram nos outros partidos todos da Assembleia, também viabilizam e querem que o Chega esteja no governo. É isto, pá. Epá, lamento isto. Olha, quem lamenta sou eu, pá. Eu é que lamento o estado deste país e que não consigo olhar para esta merda e perceber quão ridículo este partido é. Vou fazer o vosso papel. Espero que apresentem propostas. Se perguntar ao PSD... Que é coisa estúpida. Não contam. Se perguntar ao PSD... Sei lá, mano. O Chega tem 50 deputados, mas não contam. Ouve, tu se visse a quantidade de gente que segue cegamente o que estes gajos dizem, tu assustavas-te, mano. São muitos. Fazer parte de uma coligação pré... E podia ter convidado o PAN também. É que imagina, eu vou-te dizer uma coisa. Eu simpatizo com a Iniciativa Liberal, já votei neles, não nestas legislativas na anterior. E posso-te dizer, eu, por exemplo, ao olhar para aquilo que vi de deputados da Iniciativa Liberal, eleitos, ainda por cima, pelo Círculo de Aveiro e por outros círculos, dizerem os disparates que eu digo, eu não tenho, ou que dizem, eu não tenho problemas nenhuns em vir aqui dizer que acho completamente disparatado. Aquilo que eu tenho visto da IEL nos últimos dias, de malta da IEL vir dizer a público, tem-me feito perceber que ainda bem que não votei neles. E disse isto ao longo do ano anterior, deste ano que passou, disse isto várias vezes, que estava muito reticente em votar na IEL, precisamente pelos disparates todos que eu os vejo dizer, ok? Vi, por exemplo, uma senhora que foi eleita pela Iniciativa Liberal, que no Facebook andou a fazer posts a ovacionar Salazar e merdas desse género, ok? Vi aquele gajo que foi escrever no post num tweet de uma gaja uma coisa completamente absurda de se dizer. O mal, ou como é que ele se chama, não sei qual é que é o nome que lhe dão, mas também até se picou com o Joné. Coisas com as quais eu não me consigo rever, ok? Montes de coisas com as quais eu não me consigo rever da IEL nestes últimos tempos. E claro que me importa a mim, claro que me importa. Então, foda-se. Imagina, se eu critico o Chega por ter essas posições e ter malta no partido que faz essas merdas, também tenho que criticar a Iniciativa Liberal ou qualquer outro partido. Para mim é igual, se não me revejo nessas atitudes e se tenho conhecimento delas, claro que me importa a mim. Como é lógico. Claro que me importa. Se fôssemos por aí não podemos votar em nenhum partido. Tu podes votar nos partidos que tu quiseres. Agora, tens o direito e deves ficar reticente quando apanhas malta que pertence às listas desses partidos que nem sequer fazem, não são coerentes com as ideias centrais do partido. É só isso, meu. Eu não disse que não me revia no programa da IEL. Atenção, não foi nada disso que eu disse. Reparem como estão a torpar outra vez aquilo que eu disse. Não tem nada a ver. Tem só a ver com isso. Porque claro que no Voto não encontras isso, porque ninguém fala de Voto. Não interessa se falam ou não, eu vejo o que é que as pessoas do Voto dizem. É só isso. Imagina, se eu visse alguém do Voto a dizer uma coisa que eu também não me revia, também ficava de pé atrás. E já tiveram, já vi algumas coisas com as quais não me revi. Isso é natural. Não é por isso que eu não vou votar no partido. Estou a dizer que nos últimos tempos da IEL tenho visto algumas coisas que também me deixam de pé atrás. Como é legítimo. Pronto. É só isso que eu estou a dizer. Portanto, nenhum partido está isento de crítica. É isso que eu estou a dizer. E vocês não têm que seguir cegamente partidos políticos como se fossem clubes de futebol. Ok? É só isso que eu estou a querer dizer. Que é, parem de encarar esta merda como se fosse a bola. Não é a bola. Vocês não têm que ser do Benfica ou do Chega para sempre. E ovacionar o André Ventura como se ele fosse o líder supremo e não pudessem discordar de absolutamente nada do que ele diz. Pá, isso é ridículo. Da mesma forma que se fizerem o mesmo com o Pedro Nuno Santos ou a malta do Bloco que faz com a Mariana Mortágua, isso é tóxico, como ao caralho. Vocês são pessoas completamente desprovidas de livre-arbítrio. Vocês não terem capacidade para terem livre-arbítrio e conseguirem tomar decisões e terem opiniões próprias, então desculpem, mas olhem, para mim vocês nem sequer deviam votar. Vou ser sincero. Pá, é perigoso essa merda. Essa massa é perigosa. Ainda bem que tem essa... Ainda bem que não sou eu se decido que vocês votam ou não. Ainda bem. Espetáculo, espero nunca decidir. Mas, pá, eu para mim, vou-vos ser franco, se vocês não têm essa capacidade de ser isentos ou honestos convosco mesmos e perceber que há problemas em todos os partidos e que há gente assim em todos os partidos, pá, se vocês acham que um partido, só porque se identificam com as ideias do partido, vocês têm que ovacionar tudo aquilo que o partido diz ou faz e as pessoas que pertencem ao partido dizem ou fazem, pá, então meus amigos, desculpem, mas isso para mim é completamente ridículo. Ok? É estúpido. Portanto, ou seja... Neste caso, eu também não me revejo em algumas coisas que alguns gajos que pertencem à IEL dizem e fazem. Pá, não me revejo. Se é por causa disso que vou deixar de votar no partido? Não. Claro que não.
Neste caso nem foi um fator de decisão para mim nas legislativas, não foi. Mas fui ao longo deste tempo, e era isso que eu estava a dizer, que já me perdi, entretanto vocês começam a disparatar. O meu ponto era só este. Era que ao longo deste tempo fui sempre dizendo que não me identifico com algumas coisas. E nos últimos 2 anos tenho dito que não me identifico com algumas coisas e ele também. Portanto, só tem a ver com isso. Entretanto já me perdi, já nem sei porque é que comecei a falar sobre isto. Estão a ver? Pronto, é isto. É nisto que dá. Era igual. O PSD considerou a possibilidade, não sei se irá concretizar ou não, possivelmente não, Já nem sei onde é que de ter a iniciativa liberal no governo e não considerou o Chega. Portanto, quem não conta, aparentemente, para o PSD é o Chega. Não, imagina, nem é gajo random. Repara, nota, se o candidato de cabeça de lista da Iniciativa Liberal de Aveiro disser um disparate qualquer com o qual vocês não se revêem, vocês sabem que se vocês pertencerem a Aveiro e aquele for o cabeça de lista do vosso círculo eleitoral, vocês estão a votar naquele gajo. E aí, imaginem, se eu for votar por Lisboa e o Bernardo Blanco disser uma coisa completamente absurda, eu também vou ficar do género, bro, foda-se, tipo, não vou votar no Bernardo Blanco, não vou eleger o Bernardo Blanco. Não, não é diferente, é exatamente isto que eu estou a dizer. Acho que idolatrar políticos é muito perigoso, é estúpido. Vocês não podem encarar a política como se fosse futebol. E eu vejo malta a fazer isto todos os dias. Todos os dias. É dramático. Ou seja, eu acho bem que haja mais interesse na política, acho bem que as pessoas se preparem, acho bem que as pessoas vejam este tipo de conteúdo e whatever. Acho bem. Agora, que encarem isto como uma cena clubística é estúpido. E estas observações, já me lembrei, estas observações do Pedro Pinto, aqui, é isto. Parece que estamos a encarar isto como clubes de futebol. É estúpido, mano. Desculpa. Sim, não, depois foram muito clara para o PSD. É parvo. Se o PSD está ou não a contar. O peso de um gajo do distrito tem a ver com o sítio onde tu fores eleger. Eu não concordo É só nada isso. com esta visão do Pedro Pinto. É normal também. Não, eu sei que é normal, mas quer dizer, é normal, mas eu tenho que dizer. Senão Claro, todos muito bem. ficam sem Democracia é saber. isso. Não concordo nada com esta ideia de que não conta. Até o PAN conta, porque ele representa portugueses que votaram nele. Exato. Obrigado, Paulo. Porque senão o Chega... Não conta, não é nesse sentido. Não, desculpe. Não, o Paulo percebeu perfeitamente aquilo que eu disse. Uma visão Não percebi, não. Deixa-me só dizer, é que todos contam, porque senão o Chega, que aliás teve esse resultado, que está sempre e muito bem a reivindicar, Sim. tinha 12 deputados que não contavam para nada. Obrigado, Paulo! É exatamente isto, Paulo! Em cheio, Rangel! Obrigado, é exatamente isto. Alguém que disse esta merda? Porra, é exatamente isto, meu! É que é exatamente isto! É só isto! É ridículo este discurso! Obrigado, Paulo! Foda-se! Porque havia uma maioria absoluta do PS. Mas aí também não contavas do PSD. Eu não estou a dizer o contrário. Eu Epá, estou por só a amor de dizer, Deus, não é olha, verdade. eu fico Contavam, doente com todos isto. contavam, tanto contavam que contaram. Se não tivesse tido esses 12, não tinha agora os que tem. Portanto, vamos cá ver. Não é nessa forma que eu estava a dizer. Está bem, mas não, Sabe isso? Não, oh Pedro, não sabemos não qual era a forma. Eu não percebi. Qual era a forma? Ouça, mas esqueça, é isto. Eu acho que nós temos a olhar para a Constituição. Sabe que eu, como sou constitucionalista da raiz, custa-me muito ver estas coisas. Como custa aqui ouvir o Carlos Guimarães Pinto dizer nós pusemos as condições e, portanto, o PSD é que decide. Portanto, o PSD não põe condições nenhumas. Não. O PSD É tem as tão suas liberal, condições. tão liberal. Deixa-me só dizer ao Carlos Guimarães Pinto. Não mas foi é que nada há disso que eu coisas, disse. desculpe. Paulo, Não é isso. Só não o Paulo está... sabe que não foi isso que eu disse. Não, foi, desculpe. Nós, em campanha, antes posso, sequer de saber eu posso. resultados, apresentamos um conjunto de condições para irmos para o governo com o Olha, PSD. Artesal, sabes o que é que eu te digo? Eu estou mais atento, eu estou super atento à realidade. Tanto que já disse aqui várias vezes que acho genuinamente que o melhor resultado a sair destas eleições era haver um governo do PSD que o Chega. Já te disse isto. Independentemente da razão pelo qual digo isto, porque já percebi que é muito diferente daquilo que será a vossa, a minha razão é válida. E, portanto, eu acho genuinamente que o melhor cenário a sair daqui era um governo do PSD que o Chega. Agora, isso não vai acontecer. Já percebemos todos que não vai acontecer. E, como tal, não acontecendo, a responsabilidade está do lado do Chega se aprova ou não aprova um orçamento. E, portanto, se não aprovar um orçamento, vamos outra vez a eleições e depois logo vemos. É só isso. Logo vemos. Mano, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho precisamente o contrário. Acho que o PSD que o Chega era o fim do Chega. Era esta a minha ideia. Porque eu acho genuinamente que eles não têm capacidade para governar. E, portanto, eu sou todo a favor de lhes dar as responsabilidades que eles querem e andam a pedir há tanto tempo. Pá, deem-lhes os tachos. Eles que governem. E depois vamos ver o que é que acontece. E foi em campanha. Vamos ver. Pá, estou 100% de acordo com isso. Venham, vamos embora. Tem 50 deputados agora. Pá, são uma força do caraças. Pá, deixem-nos vir. Deixem-nos vir. Não tenho medo nenhum. Deixem-nos vir.
E depois vemos. Transparente. E é falir, sim, porque os partidos entram em falência como as empresas. É pá, por Em amor de relação Deus. à disponibilidade, Vou cagar em vocês. em relação às Desculpem. condições que Não, o PSD teve colocaria. muito transparente. Pronto. E até outros que foram transparentes também. Mas está o PSD a deixa-me contar só ou não dizer- com a iniciativa liberal? Desculpa, agora deixa-me só dizer o seguinte. Não é maneira de dizer, portanto, nós pomos as condições. Pá, que senão nunca mais Se eles não aceitam conseguimos as ver condições, isto. É porque eles não querem. Portanto, nós não temos nós não temos querem nada a dizer. aceitar as condições. Não, desculpe, não é isso. É que numa negociação, para um liberal, até me custa, que isso é uma posição... E deixem-me só acrescentar isto. Em qualquer país da Europa civilizado, há minorias relativas. Um dos poucos países onde não há é o nosso. Portanto, eu quero que vocês façam esse exercício. extremamente imperativa, não é uma coisa que não é nada liberal. Porque um liberal, claro que está disposto à negociação. E a negociação não é eu chego lá, imponho condições e eles aceitam ou não aceitam. Até sabes quais eram as condições. Não impomos condições, apresentamos condições. Pronto. Foi a expressão que eu usei. Nós Numa apresentamos um negociação, conjunto de e como condições vai ver, para não é? ajudar a mudar o país, o PSD acorda ou não. O diálogo entre as duas forças vai resultar... Mas o PSD O Carlos aqui ele expressou-se muito mal. Pá, sinceramente, aqui a culpa é dele por ter dito as coisas desta forma. Acho que ele se expressou mal. Ele não era. Ou seja, expressou-se mal e agora está a colher os frutos de se ter expressado mal. legitimamente rejeitar. resultar, com certeza, Eu disse algum legitimamente. entendimento. O PSD tem toda a legitimidade para rejeitar. sobre o que é que deve ser a relação futura entre ambos. Mas agora, sinceramente, isto é só para dizer o seguinte, é que isto não é assim. Portanto, ainda por cima era um partido muito mais pequeno que o outro, chegava lá e impunha condições. Não nos quer, é Eu não, não eu quiseram não, que a eu gente não fosse, utilizei não é a nada expressão disso. impor. Eu pensei, apresentamos condições e o PSD disse-eu legitimamente pode não aceitar essas Pronto, condições. e nós só não vamos porque eles não querem, não é Ana nada disso. Sofia, Ana Não Sofia- vamos porque os senhores apresentam condições. Pronto, foi isso. Eu percebo o que o Paulo está a dizer aqui e o Paulo aproveitou aquilo que o Carlos lhe deu. Ou seja, isto foi falta de. O Carlos expressou-se mal aqui. Eu percebi o que ele queria dizer, mas expressou-se mal. Quero ouvir também o David Legitimamente, por favor. legitimamente, eu disse Os de forma portugueses estão clara. em casa É a preciso ser olhar, liberal, os portugueses em princípio até ao casa fim estão a do olhar programa. para este painel. Porque o Pedro Pinto não há um expressar-se mal. O Pedro Pinto simplesmente disse que a iniciativa liberal não conta para nada. Foi isto que ele disse. Por palavras dele. Literalmente. Foi isto que ele disse. Não é bem a mesma coisa, mano. Estás aí a fazer uma relação de causa que não tem que é uma falácia. E estão seguramente a ficar inquietos sobre É aquilo estúpido que é isso. a premonição de uma instabilidade brutal no segmento Não mais é à direita do nada. Parlamento. Porque, repare, nós temos desde a visão aritmética pura, simples, do Pedro Pinto sobre a política, em que tudo se resume a cabazes de votos, a sindicatos de votos Obrigado. e a ter mais ou menos deputados, até há uma visão, eu diria um bocadinho para além das possibilidades reais da iniciativa liberal, porque de facto está a pôr os seus objetivos acima das suas possibilidades políticas, e vemos que o PSD Justo. e a AD não vão ter, do meu ponto de vista e do ponto de vista de quem observa, não vão ter vida fácil Eu não daquilo estou- que é a relação Oh, com os seus Adalberto, estou nada de parceiros, acordo com isso. com os seus parceiros à direita, à sua direita. Mas dito isto, isto é um problema do PSD. Boa da AD, análise, até justa, acho, na minha se me opinião. permitem uma opinião estritamente pessoal, que a AD faz muito bem isso sozinha para o governo, porque se a Mas iniciativa... depreendeu das palavras do Paulo Rangel que É de esta a PS. intenção Não, da eu digo, AD? eu não Tá- sei se tá é. Eu 100% acho que, do certo ponto de vista da nesta observação, análise. A AD foi, com espírito de coligação, submeteu-se a votos, foi assim que se aproximou do eleitorado. Uhum. A Iniciativa Liberal não o quis fazer e, portanto, agora está num terreno que é um terreno de disputa de ideias naturalmente competitiva. Agora, o mais importante era, para além deste jogo das aritméticas, ou do exercício, digamos, dos pequenos fragmentos de poder, e de facto, Pedro Pinto, o Parlamento não é uma acumulação de votos manipulados ou manipuláveis por líder, Está a fazer conta. e amanhã o que se vai passar é a expressão individual da vontade de cada deputado sobre as pessoas que o Chega vai apresentar e os outros partidos vão apresentar. Nós estamos todos ansiosos por conhecer, de facto, a personalidade que o Chega entende que pode representar o Estado ao mais alto nível. Mas o mais importante é saber, no dia de hoje, em que se concretizou a transição política, houve o último Conselho de Ministros, simbolicamente na Caixa Geral de Depósitos, na nova sede do Governo, é saber que há um PS responsável que hoje deixa o poder, que é o PS que consegue colar a si próprio as contas certas. Já lá vamos e a ao estabilidade Já vamos ao sustento orçamental. Isso é bom, isso é bom. Pronto, terminou mal. Ou seja, começou muito bem, disse tudo certo e depois chegou ali ao final. Terminar isto porque não percebi E a voltou reação com o do Paulo discurso. Rangel. O que eu disse aqui de forma muito clara é que o Não foi de PSD forma muito tinha clara, foi de forma bastante- toda a legitimidade E foi abaixo. para não aceitar as condições que ele colocou antes sequer de haver eleições. Nós fomos isso não- absolutamente isso não é nenhuma transparentes. negociação. Agora, é completamente legítimo que o PSD
Não é o PSD não que deseja, rejeita. que não- Pode não não- ser. Repare, eu posso não pôr queira- condições tais que já sei que os outros não aceitam apenas para fazer esse exercício. Também podia ser assim. Paulo, não me parece é que nada seja esse o caso. se Foi vai isso que eu passar, disse. como E é se sabe. legítimo. Note-se, é perfeitamente legítimo que o PSD Como o Carlos não Guimarães queira. sabe muito bem, e eu também. Não é nada disso que se vai passar. O que é que se vai passar, então? Pronto, isso, a seu tempo, saberão, e já não falta muito. Pronto. É a apresentação será mesmo nada. quinta-feira. Apareceu o Pedro Pinto, agora apareceu o Pedro Pinto com o Não estamos de candidato a acordo, há coisas que estamos de acordo. Não parecia nada a Pedro Pinto nenhum, porque quando estão negociações em causa, estão as duas partes e é preciso respeitá-las. Ora, Não é uma exatamente, sozinha. exatamente, Ninguém claro. não vem cá para fora anunciar. Eu sei que há pessoas que fazem isso. Vêm anunciar. Eles ontem acabaram por anunciar que não iam estar no governo. Portanto, foi depois disto, vieram ambas as partes dizer que negociaram e que chegaram à conclusão que fazia sentido a Iniciativa Liberal não estar presente. Pronto, foi só Tinham isso. como se tivessem tido Isto uma nós estamos informação a ver uma privilegiada coisa e que já houvesse aconteceu, um não é? acordo Portanto, tremendo, negociado durante 500 horas. tiveram a debater Não, uma foi coisa que fácil. já foi. Quer dizer, por amor de Deus. Mas porquê é que está a demorar tanto tempo? Não, foi fácil até. Pronto, quer dizer, por amor de Deus. Negociado durante 500 horas. Não, foi fácil até. Pronto, quer dizer, por amor de Deus. Porquê é que está a demorar tanto tempo Não está a este demorar tanto eventual tempo, acordo porque, obviamente, entre o PSD e a Iniciativa Liberal? Não demora tempo nenhum. Demora o tempo que Está a tem ser que demorar. fácil? Repare, quando é que é a posse do governo? A posse não, mas a depois da- apresentação. Pedro Pinto estava a dizer que foi fácil as negociações. Foram fáceis as negociações entre a Iniciativa Liberal e o PSD. É na quinta-feira. Pronto, e a posse é dia 2 de Abril, não é? Sim. Pronto, portanto, ainda estamos muito a tempo. Portanto, não está nada atrasado. Não é? As coisas têm o seu tempo. Não têm o tempo mediático. Têm o tempo político. Pronto, que também não pode ignorar o mediático. Mas, portanto, não se preocupe. O que eu acho é que, quando se envolvem dois partidos, ou, neste caso, uma coligação e um partido, devem ser ambos a acordar os termos em que noticiam as suas decisões. E isso é que é normal. O Não Paulo é Rangel não quer unilateralmente. mesmo discutir o legado e a transição? Não, eu quero discutir tudo. Eu fui interpelado, discuto qualquer assunto. Eu, nesse aspecto, sou muito liberal. Mas deixa-me Não só. tenho, medo de não tenho assunto estável. Já vamos ao legado, porque Aliás, eu isso tenho eu uma gostava pergunta imenso de precisamente para discutir, fazer aliás. ao Adalberto Campos Fernandes, porque quero muito falar sobre o excedente orçamental e a herança que deixa para o governo do sim, PSD, mas antes ainda Parlamento, a sim, Paulo na Rangel tem que disposição, perguntar, porque sei. não voltamos a falar. Estão todos os partidos. O LIVRE. Eu acho que todos os partidos têm alguém à frente. Aí, ele já tinha. Antes de quinta-feira, a altura em que será apresentado o governo, queria saber se tem disponibilidade para eventualmente participar nesse governo. Eu já respondi essa pergunta 500 vezes. E mantém. Não, vou-lhe dizer uma coisa que eu acho que é a melhor forma de PAN não tornar tem. as coisas Ah, não? Devia dizer que todos os partidos tinham, então que estupidez. Porque, ok, pois o PAN está a meio entre o PS e o PSD. Faz sentido. muito claras. Que é. Pensei que hoje pudesse ser Segundo mais as claro. regras, não, eu vou ser muito claro. Segundo as regras do Vaticano, quem entra Papa sai cardeal. Certo? Portanto, o melhor é esperar. A pasta que se sentiria mais confortável é aquela que se tem falado? Ouça, quem entra Papa sai Não, cardeal. ninguém. Pá, eu não apanhei Então é zona. por não. isso. ser Papa que não toca no Esperemos. Para já só há fumo negro. Portanto, há de chegar à altura de fumo branco. Isso quer dizer que é porque. Mas acho que anda aí um surto grande, anda, pá. Mais Isso uma é vez, perigoso repare, como a eu estou merda. aqui sempre a apelar ao sentido constitucional da responsabilidade. E sinceramente vou fazer esta pedagogia porque me custa que os jornalistas, eles próprios, não contribuam, todos eles. Nós para esta compreendemos, pedagogia. Paulo Rangel, mas tem Deixe- que posso- compreender que o senhor Eu é ainda não vice-presidente do PSD, é o comentador da CNN, não virá aqui mais antes de quinta-feira, à altura em que o governo será virei, apresentado. Não virei, se não for convidarem. convidado. Não, Amanhã eu Alguém venho. sabe alguma o coisa? seu dia fixo é à segunda-feira. É natural que lhe coloque a pergunta. Deixe-me só, desculpe, não, mas Nós até deixe-me brigámos só há fazer a bocadinho. pedagogia que eu queria fazer. Brigámos há bocadinho que era bom que ele fosse para comissário europeu, que tínhamos-lo connosco pelo menos até junho. Precisamente. Não há fome que não tem fartura. Portanto, já tenho vários cargos apontados. Deixa-me só dizer o seguinte, que é uma coisa que é muito importante. Quer dizer o seguinte. Quem é responsável, segundo a Constituição, pela formação do governo é o Primeiro-Ministro. E é ele só exclusivamente. E acredite que é ele exclusivamente que está a conduzir esse processo. Isso é a única parte que eu sei. E, portanto, é assim que deve ser. Não somos nós aqui a discutir agora, não vamos formar o governo aqui, embora fosse muito agradável, e com certeza houvesse alguns que deram sugestões muito boas, outros algumas sugestões que não sejam tão boas, com certeza. Saiu um bom governo, saiu daqui um bom governo. Mas o que eu digo é, vamos deixar o Primeiro-Ministro indigitado fazer o seu trabalho, levar a sua lista a Belém, ela sairá cá para fora e depois vamos ter, com certeza, muito tempo para comentar. E assim faremos, Paulo Rangel. Agradeço a sua resposta. Então, que, eles estão embora mais não ou menos seja tranquilos. Este conclusiva, debate até está mais ou Não, menos. ela é muito conclusiva. Passava melhor Ela- sem as ela- interjeições do Pedro Pinto. Não responde à curiosidade. Mas até está um Quem debate entra, agradável, sai não está assim campeão. muito chato. Isso aqui é uma coisa, olha, que também se devia dizer ao Dr. António Costa.
Ele também precisava de reter isto na cabeça. Vamos mensagem. Vamos olhar para o excedente orçamental de Alberto Campos Fernandes, uma herança que é pesada não no sentido negativo, no bom sentido do termo. No bom sentido do termo. No seu Quando o entender, Pedro o PS Pinto está deveria ou não calado, ter isto é uma usado maravilha. parte deste excedente para fazer políticas Como é que é, Sónico? muito mais populares, Okay. que até pudessem ter evitado chegar a este ponto. Eu não acompanho esta narrativa de fogotório que nós estamos a viver em torno de um excedente orçamental quando o país tem uma dívida que está ainda perto dos 100%. Okay. Eu faço parte daquele Partido Socialista que considera que as contas certas não são, digamos, um emblema, não são algo que se faz para se fazer show político ou tirar dividendos políticos. Dívida e déficit são impostos diferidos para o futuro. E, portanto, eu creio que Fernando Medina, João Leão e Mário Centeno se fizeram bem o serviço ao país. Dir-se-á, a sacrifício de algumas coisas que correram menos bem, a sacrifício de perder as eleições, provavelmente. Mas eu gostaria que daqui para uns anos este período fosse lembrado por alguém que teve responsabilidade política, que encarou o país não como algo que apenas serve para, digamos, satisfazer as suas necessidades de poder e correu o risco de perder eleições porque deixa o país numa situação totalmente diferente daquela que a tinha encontrado, sendo certo que o encontrou a seguir a um período de intervenção externa difícil. Encontrou muito melhor e a deixou. Essa é a questão. Portanto, dito isto, em 2011. eu tenho a certeza que o Paulo Rangel, se for para o Governo, continuará este legado, continuará a fazer a diminuição da dívida pública, continuará a reduzir o déficit e continuará a criar condições para que haja pleno emprego. O que foi que este déficit, este excedente orçamental, pode ter sido excessivo. Eles têm sempre a visão deles. Com esse tipo de afirmação. E, aliás, fiquei surpreendido porque o Presidente do Partido tem responsabilidades especiais, porque é o Presidente do Partido, não é o Presidente de uma direção. E é o Presidente de um partido que ele fala por causa deste excedente, é aquilo que ele está a dizer. Diz que em termos de contas públicas o país está mais ou menos certo. O problema é que à pala das contas públicas estarem certas, temos o país todo em ruína. É só essa a única diferença. História e que tem vários tempos. É só esse o problema. É as coisas que correram menos bem que o Adalberto diz. As coisas que correram menos bem, está toda a gente pobre, ninguém conseguiu comprar casa, os serviços públicos estarem na merda. São as coisas que correram mais ou menos bem. Da sua existência. As contas públicas está tudo ótimo. Nós temos que fazer a pedagogia junto dos portugueses. A inflação, sim, mas a inflação não é totalmente só uma cena de Portugal, malta. Sabes, com a herança que deixamos aos nossos filhos. E isso significa que dívida é algo de muito errado que nós não temos de deixar aos nossos filhos. A sacrifício dos mais pobres, nunca. Protegendo aqueles que precisam mais, apoiando aqueles que necessitam mais e, portanto, tendo essa preocupação de proteger os mais desfavorecidos. Agora, esta ideia absolutamente fantasmagórica de que nós temos um fogotório porque temos mais 3,1 mil milhões de euros que sobraram, quando temos uma dívida em 99,1 do total em relação ao produto, é irresponsável. E digo-lhe uma coisa. Mas essa ideia não foi lançada pelo próprio Partido Socialista? Pois. Foi. Temos aqui alguém que fala de forma independente. Mas isso é uma coisa, não é uma questão de independência. Há muita gente do Partido Socialista que pensa como eu, a começar provavelmente do Fernando Medina, que não dirá tão explicitamente porque tem funções de Estado. Agora, a questão é esta. Eu espero sinceramente que o Governo que inicia funções a 2 de Abril dê continuidade ao... Portanto, se há alguma coisa a retirar daqui, meus amigos, é que são partidos políticos, man. Têm ideias, têm propostas diferentes, sim. Têm... questões basilares que diferem muito entre si, mas isso não implica que todas as pessoas que estejam que sejam afiliadas no Partido Socialista sejam maus políticos ou incompetentes, nem implica que não saibam o que estão a fazer ou que tenham posições isentas. É a única coisa que têm que retirar daqui, porque vê-se muito esta merda de diabolizar os partidos. Eu acho genuinamente que, no caso dos partidos democráticos, acho que existe possibilidade de governo em ambos os espectros políticos com pessoas com alguma capacidade. O problema é que, por norma, não são essas pessoas que governam. Crescimento económico, ao pleno emprego, melhor os rendimentos, mas que não desistam um minuto daquilo que deve ser o objetivo central do país, que é equilibrar o exercício orçamental e, naturalmente, reduzir o peso da dívida. Eu gostava muito de pôr isto em perspectiva, que eu acho que é importante colocarmos isto em perspectiva. Este excedente que tivemos no ano passado, nós precisaríamos de 16 anos seguidos com ele. Vou-vos dizer, eu acho, por exemplo, que o André Ventura é um ótimo comunicador, sem sombra de dúvidas. Acho que ninguém pode apontar o contrário. Eu acho é que ali
utiliza-se muito uma estratégia com a qual eu não concordo, que é basicamente recorrer a populismos para começar a ganhar votos, para depois mais tarde se tentarem moderar. Epá, eu acho que não é uma estratégia porreira. E acho que o partido em si tem muitos quadros que, pá, mano, tipo, não lembro ao diabo. E o PS é a mesma merda, só que do outro lado. Este excedente, 16 Sim, anos. pois está, porque as pessoas são... Mano, imaginem. Malta, eu não quero dizer isto em tom insultuoso, ok? Não quero. É só tentar ser franco, ok? Pá, nós sabemos o país em que vivemos, meu. Acho eu. As pessoas sabem o país em que vivem. As pessoas, ao contrário daquilo que as pessoas me dizem a mim, que é eu saio de casa. Não, mano, eu saio muitas vezes. E lido com as pessoas, e sei. Já lido com as pessoas há muitos anos. Portanto, que eu cresci ao pé de um bairro social e conheço a realidade distópica porque cresci ao lado de um bairro social e depois fui estudar numa faculdade privada. Portanto, eu tenho um bocado os dois lados da moeda. Eu estudei e convivi com muita malta desfavorecida e estudei e convivi mais tarde com muita malta bastante favorecida, bem mais do que eu. E portanto eu sei que infelizmente este país é um país que é representado maioritariamente por pessoas, pá, que não são pessoas cultas, meu. E às vezes, e as pessoas cultas aproveitam-se disso. Ou seja, a malta que, por norma, é pouco instruída e que é o grande bolo da população, e eu não digo isto em tom insultuoso, há pessoas que nem sequer conseguiram ter condições para ser, ok? As pessoas que realmente são instruídas e que têm cultura e que são pessoas com alto grau nem tem a ver com inteligência, tem mesmo só a ver com instrução. Por norma aproveitam-se dos outros que não sabem e é isso que se passa. Pronto, resumidamente é isso que se passa. As pessoas que não têm tanta instrução e que não estão alerta para as merdas deixam-se ir na conversa daqueles que têm instrução e que sabem exatamente aquilo que estão a fazer. Pronto, é só isso. Anos seguidos só para pagar os déficits dos últimos 13 anos da governação de Sócrates. Só para termos esta noção. Não, é igual, para mim é exatamente igual ao MLS. Não tem a ver com se for o Chega é bom, se for o Chega é mau, se for os outros partidos já é bom, não tem a ver com isso. Para mim é igualmente mau. E aliás, tu vês-me aqui a criticar ativamente isso. Fingir que eu não faço isso é mau, mano. Vou-te já dizer. Fingir que eu não critico os outros todos também. Fingir que eu não critico o PCP e o Bloco de Esquerda e não critico a IEL até e são os partidos com os quais eu mais simpatizo, que fingir que eu não os critico e só critico o Chega é muito mau, mano, e é deixar-te ir naquela cantiga da parvoíce. Não viste? Então é porque estiveste desatento, Troskill, porque eu, olha, a ver debates, estive aqui a malhar, olhem, o quanto eu malhei no Paulo Raimundo, mas malhei no Paulo Raimundo até dizer chega. Pá, mas eu não critico muito o Volt porque o Volt ainda não teve muitas intervenções em que eu tivesse visto aqui. Não teve muitas intervenções. E é um partido muito recente, portanto também ainda não teve assim tanta projeção que revelasse algumas posições dúbias. Eu li o programa eleitoral da mesma forma que li o da IEL e são programas com os quais eu tendencialmente me revejo mais do que nos outros. Mas isso não implica que eu não saiba apontar quando tenho que apontar. Ainda há bocadinho estive aqui a apontar merdas que vi da Iniciativa Liberal desta semana que me fizeram um bocado do género, tipo, what the fuck. Pronto, mas eu vejo isso em todos os partidos, mano, por amor de Deus. Quando foi aquela história da avó da Mortágua, eu estive a ver esse debate aqui e malhei. Eu malho em todos, meu. Eu malho em todos. Tipo, malho literalmente em todos. Pá, claro que para mim, eu já disse que não escondo que não pá, o Chega é um partido que não me agrada minimamente e com o qual não me revejo minimamente. Não escondo isso. Portanto, pá, imaginem, as pessoas quando vêm aqui já sabem que eu não... Ou seja, não sei o que é que as pessoas vêm aqui fazer. Ou seja, a malta que já sabe que eu não gosto do Chega, na sua gênese, não sei o que é que vem cá à espera de quê. Tipo, vem-me apontar isso. Mano, eu sei que não gosto. Eu conheço os meus princípios. Isso não quer dizer que as outras pessoas não possam gostar. Está tudo bem, mano. Vivemos em democracia. Vocês têm a vossa opinião, eu tenho a minha. Agora, pá, é assim. Não sei o que é que as pessoas vêm aqui à espera de ouvir. Ou seja, se vocês estão à espera, vocês não conseguem ouvir o contraditório. Vocês não conseguem ouvir o contraditório. E vêm para uma stream em que sabem que a pessoa não acredita nas ideias do partido que vocês idolatram. Eu não sei o que é que vocês estão à espera de me converter. É que isso não vai dar. Isso não vai funcionar. Acho que há anos que já toda a gente percebeu
que isso não vai funcionar. Portanto, não sei o que é que as pessoas vêm aqui fazer. Nem aqui, nem ao YouTube. Ou seja, se vocês não se identificam com esse discurso, estão melhor a ir ver o canal do Gonçalo Sousa, por exemplo. Provavelmente vão concordar muitas mais vezes com ele do que comigo. Ou seja, não percebo o que é que, as pessoas que não têm a vontade de ouvir o contraditório vêm cá fazer. Sinceramente, não percebo. Vêm cá tentar converter o chat. O que é que vêm cá fazer? Eu não percebo. Não é mesmo isso, é genuinamente isso. Eu acho que vos faz bem ver os dois lados da moeda. E eu tenho todo o gosto em conversar com pessoas que têm uma visão diferente da minha, mas que são, pá, honestos e que são cordiais. Pelo menos no mínimo. Eu com essas pessoas sou todo na boa, meu, sem stress nenhum. Opa, hora de style, eu não sei se tem a ver, man, estás a perceber? Eu acho que os outros partidos dizem a mesma coisa, man. Isso é completamente irrelevante, mano. Hoje em dia também está na moda votar não gostar do PS, então, mano. Se formos por essa ordem de ideias, hoje em dia também está na moda não gostar do PS. E muito por culpa do discurso do Chega. E tu sabes disso. Acho que qualquer pessoa sabe isso, mano. É verdade. Portanto, pá, o que é que tu ganhas com esse discurso? Nada, literalmente. Isto falarmos agora. Eu também concordo, eu respeito o Gonçalo, atenção, tanto que o convidei aqui para ele vir falar sobre as ideias do Chega. Eu acho que o Gonçalo é dos poucos gajos que eu e ele discordamos em praticamente tudo e somos pessoas que somos capazes de dialogar. Tipo, o Gonçalo é um gajo que tem, pá, consegue falar, está na boa a falar e conversa e está tranquilo e não há animosidade. Já houve em tempos, porque pronto, entramos os dois ali num bate-boca escusado. Mas conseguimos os dois perfeitamente conversar sem problema. Acho que faz mais falta isso. Uma almofada financeira, como se o país não fosse um dos mais endividados do mundo, que não tenha tido déficits basicamente sempre nos últimos 40 anos, é absurdo. Nós temos que pensar no futuro, como o Adalberto Campos Fernandes estava a falar há pouco. Nós temos que pensar naquilo que vamos deixar para o futuro e naquilo que tem sido a nossa tradição do passado. Nós precisamos de muitos anos como estes, só para cobrir aqueles anos de excessos do Partido Socialista nos tempos de Sócrates. Só para cobrir eu acho que ele esses faz últimos muito 3 bem anos, fazer isso. nós precisaríamos de 16 anos excepcionais como este e não sei se vamos ter muitos assim. Carlos Guimarães Pinto, há um mito em relação a isso que provavelmente nos divide. E desse aspecto, talvez o Partido Socialista esteja mais próximo do PSD. É que essa contenção orçamental e esse rigor nas contas públicas não pode ser feito nunca à custa daqueles que não têm responsabilidade nenhuma, que não têm culpa nenhuma naquilo que foi de mal feito e que, sobretudo, vivem abaixo do limiar da pobreza e em condições extremamente difíceis. E é isso que defende, é isso que distingue, eventualmente, um social-democrata e um social... Eu percebo, eles tentam sempre colar esta merda aí, ela é fantástica. É que, efetivamente, essas pessoas não podem ficar abandonadas. Está errado. Isso não nos distingue certamente. Essa perspectiva específica não nos distingue certamente. O que nos distingue é percebermos que nós temos que ter uma economia pujante, que seja capaz de crescer, que seja capaz de dar boas condições às empresas, aos trabalhadores, sem deixar ninguém desprotegido. Isso sim, e isso é possível fazer com contas certas, porque foi possível, porque outros países fazem isso, outros países crescem mais do que nós fazem isso, e às vezes nós estamos aqui a discutir há demasiado tempo quem é que coliga, quem é que vai para o governo com quem, e às vezes esquecemos de falar que hoje em dia estamos com uma crise de habitação, uma crise de rendimentos, estamos com uma crise na saúde e se calhar aquilo que deveríamos estar a falar por esta altura era das soluções que deveríamos ter para cada um, como é que vamos construir mais casas para combater a crise de habitação, como é que vamos permitir reduzir o IRS para permitir que os salários aumentem, como é que vamos melhorar o nosso sistema de saúde, ter novamente as PPPs, colocar o sistema de saúde a funcionar e se calhar passamos aqui quase meia hora a discutir cargos, quem é que vai para vice-presidente, quem é que vai para... Mas, Carlos, aí nesse caso, assim, foi para isso que tu foste aí convidado. Este debate não me parece que seja um debate para combater ou para se falar sobre o país, sobre a situação do país. Parece-me um debate que foi programado para se discutir essa problemática em particular das eleições para a presidência da Assembleia da República. Para o governo, quem é que vai? E se calhar aquilo que precisaríamos mesmo discutir por esta altura. Ao RPS, eu vou dizer uma coisa. Eu, em relação a essa medida, essa foi uma das coisas que me deixou muito de pé atrás com o programa da Iniciativa Liberal. Eles retiraram isso do programa, by the way.
Isso deixou-me muito pé atrás. E eu não me esqueço dessa medida. Essa é das medidas que eu continuo a trazer muitas vezes à baila. No entanto, a medida deles não era como as pessoas pintam, ok? Não era tipo, os alunos pagam na totalidade, não era bem assim. Aquilo tinha outras nuances e não era à maluca, não era os alunos pagarem à maluca aos cursos, não era bem assim que funcionava. Pronto. Aliás, se tiverem interesse nisso, vejam a entrevista que eu fiz ao Bernardo Blanco, que ele explica isso bem. Qual é que era a medida deles. E eu continuo a discordar da medida, atenção. Continuo a discordar da medida. Mas percebo o que é que eles propuseram. Pronto. É uma perspectiva deles. Eu não concordo com ela, mas tudo bem. Agora, acho errado, é porque fazem isto muito, que é que tentam colar, não só a ela, todos os partidos, tentam colar muito estas narrativas pré-estabelecidas de que a IEL é um apoiante dos grandes grupos financeiros e que não pensa no coitadinho e só quer saber dos ricos. Pá, isto são falácias que tentam colar e que, pá, no fundo, em vez de facilitarem a política, a única coisa que fazem é literalmente desincentivar as pessoas a se interessarem. É só isso. Na véspera da tomada de posse da Assembleia da República, é que soluções é que cada um dos partidos tem, estão no governo ou não? Miguel, isso é uma que questão solução que tens cada que um dos ir países, ouvir malta daí ao falar, mas não a para mim, cada um que eu não pertenço ao problemas. E nós temos Saímos agora de uma campanha eleitoral, toda a gente soluções. Nós temos Todos os bastante portugueses sabem, saímos de uma campanha eleitoral agora. É escusado estarmos aqui há 3 semanas a falar de coligações, de vice-presidente. Eu sei que isso não interessa nada. Mas nós ainda não conhecemos os nomes todos. Adalberto Campos Fernandes, então a ideia, no seu entender, a ideia de Pedro Nuno Santos, que defende que o PS deve aprovar um orçamento retificativo caso precisam de ser aumentados os polícias, os professores, o pessoal médico e não apenas médicos, deve ou não avançar, no seu entender? Ou melhor, o excedente orçamental deve ser usado para isso ou não? O excedente orçamental deve ser usado para responder àquilo que foram os compromissos políticos dos partidos, nomeadamente da coligação O Partido Socialista também se comprometeu em sede de campanha eleitoral com alguns desses objetivos. Portanto, ser no retificativo ou ser no orçamento de 2025, eu creio que é uma matéria de conhecer qual é o teor do documento. O que me parece a mim pouco prudente é que nós, digamos, declaremos à partida uma intenção de votar contra ou a favor, sem conhecer os exatos termos do orçamento retificativo e também do próprio orçamento para 2025. Eu aí preferiria, de facto, conhecer o teor dos documentos, até porque, reparo, Ana Sofia Cardoso, nós não sabemos como é que o mundo vai estar em novembro de 2024. Nós não sabemos como é que a Europa vai estar. Eu não posso estar, não devo dizer, do ponto de vista, em nome da responsabilidade, que voto a favor ou contra um documento que não conheço, sem conhecer qual é a realidade, digamos, geopolítica e geoestratégica da Europa. Nós não sabemos quem vai Aquelas medidas foram apontadas por Pedro Nuno Santos, que teria a ajuda do PS para, eventualmente, se precisasse um orçamento retificativo, ou seja, aumentar os professores, os polícias e também o pessoal médico. Serão medidas para avançar atendendo a este excedente orçamental ou não? Deixe-me, em primeiro lugar, falar sobre o excedente orçamental para dizer que eu acompanho globalmente aquilo que disse o Adalberto Campos Fernandes e o que disse também Carlos Guimarães Pinto, porque nós temos que ter responsabilidade orçamental. Temos um caminho e vamos ter até, outra vez, as regras europeias a aplicar, o que ajudará os governos a terem esse cuidado e essa atenção. Mas isso é importante. Há uma coisa que me choca muito, que é o governo que supostamente diz que segue as contas certas, não é aquele que faz o fogatório. É ele que está a fazer. E com isso está a fazer pedagogia contrária àquela que devia resultar disto. O que devia estar a dizer era: conseguimos este resultado, sinceramente conseguiram com uma outra política que, do meu ponto de vista, é completamente errada, porque os impostos portugueses também têm uma carga fiscal pesadíssima. Sim. E isso tem também consequências sobre o crescimento económico. Verdade. E, porventura, era possível, com menos sacrifício para os portugueses, ter resultados igualmente bons se tivesse uma carga fiscal menor, mas, enfim, por via do crescimento. Mas, enfim, deixando agora de lado essa questão política, o que eu digo é o fogatório que está a ser feito e que está a ser alimentado por Pedro Nuno Santos é uma aliança rara entre António Costa e Pedro Nuno Santos, mas é pedagogicamente o contrário daquilo que estão a dizer, porque estão a exaltar o seu próprio comportamento, mas depois estão, no fundo, a dizer: nós agora deixamos isto, e estão imediatamente a dizer que têm que gastar tudo. Portanto, isto, sinceramente, é esta a mensagem que estão a passar. Mas qual é a intenção por trás dessa mensagem? É uma mensagem perversa, porque, no fundo, é uma mensagem puramente tática. E, portanto, aquela pessoa, na noite eleitoral, com ar cândido, nos disse... Se ouvir as declarações do Fernando Medina,
vale a pena ouvir as declarações de Fernando Medina, que são declarações sensatas e que explicam bem a razão da opção feita. Eu compreendo o entusiasmo de Alberto com o Fernando Medina, mas deixe-me que lhe diga que eu não estou a falar dele. Eu falei de António Costa e de Pedro Nuno Santos, foi de quem eu falei, não falei de Fernando Medina. Sim, mas o Ministro das Finanças é o Fernando Medina, não é? Está bem, mas eu falei dos líderes, certo? Pronto. Que estão acima dos Ministros das Finanças ainda. Portanto, o que eu queria aqui deixar claro é que há aqui um lado perverso que é puramente tático, e nós na noite eleitoral tivemos um Pedro Nuno Santos cândido a dizer que acabou o tempo da tática. Pois, coisa mais taticista do que aquilo anda a fazer não é possível. É até uma pequena política. E, portanto, eu queria só dizer isto. Portanto, do PSD, aquilo que podem esperar os portugueses é, com certeza, responsabilidade orçamental. E a responsabilidade orçamental não significa que não haja alguma sensibilidade social, porque, repare, nós estamos, só para lhe dar um exemplo. Então concorda com Carlos César, que o a chave do South Park já está... Não concordo nada com Carlos César. Não estou a dizer que concordo nada com Carlos César. Estou a dizer que houve políticas que foram tomadas que nos trouxeram aqui a este resultado, e eu acho que nós podemos chegar a um resultado como este, ou até eventualmente melhor, com outras políticas. E eu vou-lhe dar um exemplo. No caso das forças de segurança e da Polícia Judiciária, foi feita uma opção totalmente irresponsável, que nos levou para um caminho que é um caminho difícil. E que não é que não sejam justas, mas ao criar-se uma discriminação injusta, não é? E ao não tentar resolver o problema logo todo de uma vez só, porventura até com outros contornos, criou-se uma... E, portanto, isto são escolhas políticas que têm consequências e que não estão em linha com as pessoas que dizem que querem as contas certas. Atenção, portanto, isto é só para dizer que há aqui muito fogatório. Vamos, sinceramente... Johnny, manda-me isso por Discord, mano. Permite o comentário até mais geral. Eu nunca manda-me por Discord, uma despedida de um governo que durasse 15 dias. Uma festa tão grande. Manda-me mensagem no Discord. O Whisper na Twitch não dá, mano. Vai a Bruxelas. Olha, nunca vi um Primeiro-Ministro fazer esta coisa, que vai a Bruxelas e agora vai visitar este e vai visitar aquele. E os jornalistas todos, em vez de terem um bocadinho de sanidade, não é? Dizer, não, calma aí, nós não vamos atrás da agenda do governo quando ela não tem sentido. Exato. Que faça um Conselho de Ministros para se despedir com o Presidente da República, fiquei-lhe muito bem. Acho muito bem e acho que é o normal. Agora, estarmos permanentemente em festa, ainda agora vai fazer o balanço dos balanços. Isto parece aquelas pessoas que terminam uma relação amorosa e depois combinam cafezinhos para fazer os esclarecimientos. Cafezinho foi com Montenegro em Bruxelas. Vamos ver. E, portanto, deixe-me só dizer... Foi um cafezinho. Eu já, sinceramente, estou à espera sempre de qual vai ser a próxima coisa em que vai participar o Primeiro-Ministro para nos dizer que terminou as suas funções. É que nós já sabemos isso desde há muito tempo. Deixa-me ainda perguntar ao Pedro Pinto, porque ainda não respondeu sobre esta questão do excedente orçamental, qual é, que é a opinião do Chega em relação a como deve ser usada esta herança deixada pelo governo do PS? Olha, Mini, eu vou dizer uma coisa, eu já nem comento. Já nem comento, já não digo nada, mano, porque é que vale a pena de eu dizer, constatar outra vez o óbvio, de que digam-me só qual é que foi a contribuição do Pedro Pinto para este debate. Preciso que alguém me diga, o que é que o Pedro Pinto disse neste debate que foi destacar, dizer sim senhor, Pedro Pinto, parabéns, boa intervenção. Diga-me só uma coisa que ele tenha dito. Muito sincero, eu ao ouvir o Fogotório, como apelidaram aqui, durante toda a tarde fez um pouco de confusão. E fez um pouco de confusão porque nós vivemos num país só perguntar. Onde temos 4 milhões Vamos ver o que é que ele vai dizer agora. Pode ser que agora com o Pedro Pinto faça uma intervenção boa. Deixa porque ver. Nós vivemos num país onde temos 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza. Sim. Onde temos 3 em cada 4 famílias têm dificuldade para pagar as contas ao fim do mês. Sim. E nós fazemos uma festa na televisão a dizer que este governo teve mais de 3 mil milhões de excedente orçamental. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as pessoas lá em casa pensam assim, mas o dinheiro estava lá, os cofres estavam cheios e nós estamos na miséria. Isto é a imagem que passa ao povo português. Isto é aquela imagem que passa e que ao fim e ao cabo acaba por ser real. Então porquê é que não foram resolvidos os problemas das forças de segurança? Então porquê é que não foram resolvidos os problemas com os profissionais de saúde? Ou com os professores? Não, ou é com assim, os bombeiros? Então, não está, mas a realidade é essa. Tipo, o Pedro Pinto sabe tão bem quanto todos nós que estes dinheiros não são aplicados desta forma que ele diz. Que é tipo, houve excedente orçamental, então vamos enfiar esse dinheiro à balbúrdia nas outras coisas. Ou seja, não é assim que funciona, pá. Ele sabe tão bem quanto nós que não é assim que funciona. Agora,
neste caso, pá, sim, é aquilo que este documentário que ele está a fazer foi aquilo que o Adalberto já esteve a dizer, que é que não se pode dizer que neste caso, falando em concreto da carga fiscal, aliás, nem foi o Adalberto que disse isso, foi o Paulo Rangel, que a carga fiscal é elevadíssima e por isso é que houve excedente. Porque se não houvesse essa carga fiscal, não havia excedente nenhum. Portanto, o mais importante era baixar os impostos às famílias. Isso é que era importante. Socialista de resolver os problemas. Então se tinha lá dinheiro, se havia dinheiro... Pois é, isso. Ou seja... Não, temos de ter as contas certas e mais 3, mas batemos o recorde. Então, mas qual é que é a ideia, Pedro? O que é que fazias com esse dinheiro? Meus amigos, então e os portugueses? À conta de quê? À conta de quê? Tivemos 3 mil milhões de excedente à conta de quem? À conta dos portugueses, à conta das maiores cargas fiscais que existe na Europa, à conta do pagamento de portagens brutal que nós pagamos todos os dias, à conta dos combustíveis mais caros da Europa. Foi aí que nós tivemos o excedente orçamental. Sim. Ou seja, tivemos os portugueses na miséria. Isto, sabem, eu sinto que tipo, o Chega planeia em todos os debates onde vai uns 2 minutos de intervenção para dizer exatamente aquilo que foi dito durante 1 hora de debate, ok? Eles resumem em 2 minutos e depois metem no canal de YouTube a dizer Pedro Pinto revela a realidade deste país. É que não foi exatamente essa merda que o Paulo Rangel disse há 2 minutos atrás. Ou seja, muito resumidamente, o Paulo Rangel diz: o PS teve este excedente porque teve impostos altíssimos e por causa da conta da carga fiscal nas famílias portuguesas. O Pedro Pinto manda aqui uma carrada de coisas, as gasolineiras, não sei o quê, que diz exatamente o mesmo que o Paulo Rangel disse há bocado. Não podemos amarrar exatamente o mesmo. E os portugueses pagar e agora fazer uma festa. Disse exatamente o mesmo. Outro skill. Opa, temos muito dinheiro com todo o respeito, mano. Pá, quando tiveres mais de 15 anos, nós comida na mesa. O que é que fazemos? Eu queria só dizer isso é que é o problema. Nós políticos temos essa responsabilidade. Oh, Paulo, é rápido. Nós políticos temos esta responsabilidade de não passar esta imagem às pessoas, não passar esta imagem lá para casa. Porque 3 mil milhões de excedente orçamental é muito. Olha, eu estou de acordo com a questão e, aliás, julgo que até... Estamos todos de acordo com o Pedro Pinto. Agora a questão é como é que vamos aplicar esse dinheiro. Como é que o Chega... Olha, eu estou disposto a propor a alguém do Chega que me esclareça, ou algum deputado do Chega que me esclareça como é que eles vão aplicar estes 3 mil milhões. Porque é isso que é importante. Ou estes 3 mil milhões, estes 3,19 mil milhões que sobraram do excedente orçamental. Importante, a utilização deste dinheiro é que devia ter sido explicada pelo Pedro Pinto. Que realmente era uma ótima forma deles conseguirem fazer aqui uma intervenção com jeito. Era dizer o quê? Que vão colocar este dinheiro todo para repor as pensões? Não podemos deixar passar em claro e que é demagogia. Não é demagogia, é verdade. Obrigado, demagogia. Se de repente diz, claro, e que é demagogia. Histórico pode passar a mensagem errada. Olha, eu estou de acordo com a questão, e aliás, julgo que até a ideia do histórico pode passar a mensagem errada. Mas há uma coisa que disse aqui o Pedro Pinto que nós não podemos deixar passar em claro e que é demagogia. Não é demagogia, é verdade, Paulo. Porque se de repente diz que vai pagar tudo a todos e que resolve tudo com os 3 mil milhões, que sabe perfeitamente não. Mas pode resolver alguns ou não? Certo. Pronto. Mas eu já lhe disse, alguma sensibilidade social e até as escolhas políticas não têm sido outras. Agora, a maneira como falou, de repente, com esta refogatória, resolve-se tudo. Mas o fogatório foi feito por nós também. Depois acontece como as promessas de André Ventura, que era todas as pensões, que nós sabemos. Recordo só que Luís Montenegro disse o mesmo sobre os polícias. Disse isso tudo. Já não disse, então? Deixe-me agora sou eu a falar. Bom, mas para terminarmos, por favor. Eu estou a terminar, só a dizer que era o caso das pensões em que ainda por cima ia pagar com o PRR, que é uma coisa que qualquer pessoa sabe, que esteja em Bruxelas, não funciona. É absolutamente proibido. É isto. Esta é que é a estratégia, porque as pessoas não sabem, não é qualquer pessoa, Paulo. É isso que vocês também, esta crítica eu vou fazer agora ao PSD e aos restantes partidos. As pessoas não sabem isso, Paulo. As pessoas não sabem. Ninguém ensina ninguém essas merdas. As pessoas não sabem que não se pode pagar essas merdas com o PRR. Ninguém sabe. E eu também não sabia há 3 anos atrás. Se não tivesse de descobrir essa informação por mim, ninguém me explicou essa merda. Portanto, as pessoas não sabem. E quando ouvem o André Ventura dizer que se pode pagar todos os problemas deste país com o PRR, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam nisso. Porque não sabem, não fazem ideia. E voltamos outra vez atrás àquilo que dissemos no início desta conversa, em que eu vos disse que isto é uma minoria de pessoas informadas e cultas
a governar uma grande maioria de pessoas desinformadas e incultas e que não têm, infelizmente, por falta de condições muitas vezes, e outras é mesmo por ignorância pura, não têm condições para se educar. É só isto. E, portanto, a consequência é André Ventura. É a consequência disto tudo. Pronto. Pá, portanto, é assim, meus amigos. Olhem, não há nada a retirar daqui. É aquilo que já dissemos. Vezes e vezes e vezes sem conta. E se as pessoas não conseguem perceber a mensagem, pá. E eu também acho. That's on them. Eu percebo o seu respeito e solidariedade para aqueles portugueses que vivem mal. Devíamos ter todos. Mas nós, Todos nós aqui, devíamos ter. não há aqui ninguém que não tenha, e até outros, até pessoas da esquerda, não tenho dúvidas que o seu sentimento é um sentimento de solidariedade com as pessoas que vivem mal. Isso é Agora, há uma constantemente coisa que posto elas em nos causa. merecem. Todos os Merecem que dias. nós cuidemos delas, mas merecem que nós não os mintamos. Exatamente. E Obrigado. o que está a dizer é criar-se uma expectativa que ninguém pode cumprir. Obrigado. Só pode cumprir quem não quer governar. Obrigado. E quem não quer governar, não pode. Foda-se para o Rangel, pá. Não é verdade? Caramba, pá, que o homem estava bravíssimo neste debate. A mim podem dizer que eu estou sempre tranquilo em relação a isso. Eram só 5 Carlos segundos. Guimarães Pinto, agradeço aos quatro por terem estado connosco. Voltamos a marcar encontro. Porra, pá, eu nem nunca votaria nada, mas porra, Rangel, na sim segunda-feira. senhor. Um bom resto de noite para todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Epá, isto era preciso alguém com sensatez, sempre que há estas ideias megalómanas do Chega, devia lá estar alguém com sensatez ao lado a desconstruir. Pá, eu acho que era importante. Falou muito bem, eu também não simpatizo assim tanto com o Paulo Rangel, vou-vos dizer, mas aqui, pá, sim senhor. Sim senhor. Sim senhor, pá.